Behaviorismo e a psicologia comportamental. Behaviorismo, também conhecido como comportamentalismo, é uma área da psicologia que tem o comportamento como objeto de estudo. O behaviorismo surgiu como oposição ao funcionalismo e estruturalismo, e é uma das 3 principais correntes da psicologia, juntamente com a psicologia da forma, Gestalt, e a psicologia analítica, psicanálise. O psicólogo que segue a teoria do behaviorismo analisa os aspectos do comportamento das pessoas, gestos, atitudes, personalidade e etc., com embasamento em metodologia objetiva e científica, fundamentada na comprovação experimental e não através de conceitos subjetivos e teóricos da mente como sensação, percepção, emoção e sentimentos. O que é o behaviorismo? Essa teoria psicológica defende que a psicologia humana ou animal pode ser objetivamente estudada por meio de observação de suas ações, ou seja, observando o comportamento. Os behavioristas acreditam que todos os comportamentos são resultados de experiência e condicionamentos. As figuras influentes do behaviorismo incluem os psicólogos John Watson e Skinner, que estão associados ao condicionamento clássico e ao condicionamento operante, respectivamente. Diferença entre a psicanálise e o behaviorismo. A psicanálise investiga os conflitos psíquicos resultantes de sonhos, lembranças reprimidas e delírios. Freud acreditava que a mente é responsável por decisões conscientes e inconscientes que ela toma com base nos impulsos psíquicos. O id, o ego e o superego são 3 aspectos da mente que Freud acreditava compor a personalidade de uma pessoa. O behaviorismo estuda o comportamento de forma direta, com base no ambiente e no condicionamento em que vive o indivíduo ou o animal. História e origem do behaviorismo. Os estudos do behaviorismo iniciaram-se no século XIX, a partir de um trabalho do psicólogo John Watson, intitulado de Psicologia como um comportamentista a ver. Esse estudo teve como referências as teorias dos filósofos russos Vladimir Brezhnev e Ivan Pavlov. Entre 1920 até meados de 1950, o behaviorismo se tornou a escola dominante de psicologia com o propósito de estabelecer a psicologia como uma ciência objetiva e mensurável. Os estudiosos e pesquisadores do behaviorismo estavam envolvidos em criar teorias que pudessem ser descritas e medidas de forma clara e prática. Principais conceitos do behaviorismo. Em 1913, foi publicado um artigo com o nome Psicologia como os behavioristas a veem, de autoria do psicólogo estadunidense John Watson, pai do behaviorismo metodológico. Mais tarde, em 1914, em sua obra intitulada Behavior, Watson abordou mais uma vez o conceito de psicologia do comportamento. Os 2 conceitos presentes na teoria behaviorista, além da punição, são a recompensa e o reforço. John Watson foi o precursor da psicologia social, com foco na pesquisa. Para ele, a psicologia não deveria analisar exclusivamente estudos da mente, mas sim estudos comportamentais. Os principais tipos de behaviorismo são o behaviorismo metodológico, influenciado pelo trabalho de John Watson, e o behaviorismo radical, que foi iniciado pelo psicólogo Bruce Frederick Skinner. O objeto de estudo do behaviorismo. Os principais objetos de estudo da psicologia behaviorista de Watson eram os elementos do comportamento, ou seja, os movimentos musculares do corpo e as secreções glandulares.
Sendo uma ciência do comportamento, tratava exclusivamente dos atos ou respostas. Embora a resposta na revisão de Watson fosse apenas um espasmo do joelho, ela também poderia ser mais complexa. Watson chamava essas respostas mais complexas de atos. Considerava os atos de resposta até os fatos de comer, escrever, dançar ou construir uma casa. O ato envolve o movimento do organismo no espaço, que conclui algum objetivo que afeta o ambiente de alguém. Entretanto, os atos do comportamento, independentemente de sua complexidade, podiam ser reduzidos às respostas glandulares ou motoras inferiores. Watson estava modificando seu ponto de vista de que todos os dados eram observáveis em psicologia. Ele aceitou que alguns itens do comportamento eram potencialmente observáveis. A observação das respostas ou dos movimentos ocorridos no organismo era feita por meio de instrumentos. Assim, tanto no que tange aos métodos quanto ao objeto de estudo, o behaviorismo de Watson foi uma tentativa de construir uma ciência livre de noções e métodos subjetivos, ou seja, uma ciência tão objetiva quanto a física. As contribuições do behaviorismo de Watson. A carreira produtiva de Watson na psicologia durou pouco menos de 20 anos. Mesmo assim, afetou profundamente o curso do desenvolvimento da psicologia por muito tempo. Watson foi um eficaz agente de Zeitgeist, sinal dos tempos, em uma época de mudanças não apenas na psicologia, como também nas atitudes científicas em geral. O século XIX testemunhou os magníficos avanços em todos os ramos da ciência. O século XX prometia feitos ainda mais extraordinários. Na época, acreditava-se que, se aos cientistas fosse dado tempo suficiente, eles descobririam as soluções para todos os problemas e as respostas para todas as perguntas. O historiador Boring afirmou que, em 1929, o behaviorismo já ultrapassava a etapa inicial. Como os movimentos revolucionários dependem das polêmicas para se fortalecerem, é um verdadeiro tributo ao behaviorismo de Watson que, apenas 16 anos após a sua introdução, ele não precisasse mais protestar. Na verdade, não sobrou nada para protestar. O behaviorismo de Watson, efetivamente, superou as posições iniciais mais gerais da psicologia. Em 1926, um estudante de pós-graduação da University of Wisconsin relatou que, naquela época, poucos estudantes tinham ouvido falar de Wundt e Titchener. Os métodos objetivos e a linguagem acabaram se incorporando à psicologia norte-americana, e desse modo morria o sistema de Watson, assim como outros movimentos bem-sucedidos, ou seja, sendo absorvidos por um corpo principal de pensamento, a fim de proporcionar uma base conceitual mais firme para a psicologia moderna. Embora o programa de Watson não tenha atingido seus ambiciosos objetivos, ele foi amplamente reconhecido pelo seu papel de fundador. O seu centenário aniversário de nascimento foi comemorado em abril de 1979, o mesmo ano do centenário da psicologia como ciência. Um simpósio realizado na Furman University, para o qual o laboratório de psicologia levou o nome de Watson em sua homenagem, reuniu psicólogos vindos de todos os Estados Unidos. Um dos oradores foi Skinner, cujo discurso se intitulava O que Watson significou para mim. Behaviorismo metodológico. O behaviorismo metodológico, ou clássico, se opõe ao mentalismo e introspeccionismo, ou seja, descarta os estudos relacionados à mente, pensamento e emoções. É baseado através de observação e experimentação. Essa abordagem defende que o comportamento pode ser previsível e controlado a partir de estímulos. Na educação, a teoria comportamental de Watson defende que o comportamento do indivíduo pode ser moldado e ajustado, capaz de fazer com que uma criança tenha determinada formação de caráter
ou exercer qualquer profissão que escolheram para ela, por exemplo. Condicionamento clássico, o cão de Pavlov. A experiência mais conhecida para explicar o condicionamento clássico é a chamada cão de Pavlov, que foi realizada com um cachorro que saliva ao ver comida, e também a qualquer sinal ou gesto que lembrava a chegada de sua refeição. Nessa experiência, Pavlov treinou os cachorros para que eles salivassem mesmo que a comida não estivesse por perto. Pavlov tocava um sino toda vez que alimentava os cachorros. Com o passar do tempo, os cachorros começaram a associar o barulho do sino à comida e ficavam famintos e salivantes a cada som emitido pelo sino, mesmo que seus potes de comida estivessem vazios. Condicionamento clássico, Pequeno Albert. Um outro experimento do condicionamento clássico foi realizado por John Watson juntamente com uma aluna de pós-graduação, Rosalie Rayner, onde um bebê de 9 meses de vida, chamado de Albert, que vivia em orfanato e tinha um comportamento tranquilo, foi exposto a um rato branco e outros animais peludos, como um coelho e um cachorro, um algodão, lã, jornal em chamas e outros estímulos que não assustavam o pequeno Albert. O teste prosseguiu e o bebê foi colocado para brincar com um rato de laboratório, que a princípio não causava medo à criança. Mas nesse experimento, Watson e Rayner faziam um barulho muito alto com um martelo, assustando Albert e o fazendo chorar. Depois que esse procedimento foi repetido por várias vezes, o bebê começou a sentir medo do rato, mesmo antes do som alto ser reproduzido. O bebê passou cerca de 1 ano sendo submetido a vários testes, associando os outros elementos que antes não lhe causaram medo ao estrondoso som produzido por Watson e sua assistente. Novamente, quando apresentaram o bebê somente ao elemento, mesmo que sem fazer o estrondoso barulho, o bebê chorava e demonstrava medo. No final dos experimentos, o bebê passou de muito tranquilo e calmo a um bebê com ansiedade e episódios de angústia. Behaviorismo radical. O behaviorismo radical, corrente comportamentalista de Skinner, surgiu em oposição ao behaviorismo metodológico. Ele pretende dizer que as emoções não dão origem à nossa conduta, pois também fazem parte do modo de agir. O comportamento não é consequência do livre-arbítrio, mas sim das consequências dos seus atos, sejam positivos ou negativos. Skinner contribuiu grandemente com a criação do condicionamento operante, um método de aprendizado que ocorre através de reforços, positivos ou negativos, e punições. O objetivo é entender a relação entre os comportamentos de um animal no seu ambiente. O comportamento é reforçado através das suas próprias consequências, partindo da premissa que o indivíduo busca sobreviver, se proteger, se autorrealizar, entre outras ações que sentem necessidade. À medida que alcançasse o seu objetivo, o comportamento se repetiria. Esse mecanismo de repetição é chamado de operante, se for seguido de um reforço positivo ou reforço negativo. A probabilidade de ele se repetir aumenta. Se for seguido de uma punição, a probabilidade do comportamento ser repetido diminui. Essa teoria propõe que para um comportamento desejado ser alcançado, deveria ser incentivado através de uma recompensa, se estivesse agindo corretamente, e se estivesse agindo errado, receberia uma punição. Os reforços são divididos em positivos ou negativos. Ambos têm o objetivo de estimular a repetição de comportamentos, que têm como consequência uma premiação positiva. Condicionamento operante, a caixa de Skinner. Skinner comprovou a sua teoria através de um experimento chamado caixa de Skinner, que consistia em colocar um rato dentro de uma caixa fechada com uma alavanca, que ao passo que o rato interagisse com a barra,
ativava um mecanismo que oferecia ao animal algumas recompensas como água, alimento ou luz, e em alguns modelos emitia choques. A partir dos critérios estabelecidos pelo experimentador, como a aproximação do animal até a barra, se tocava com a pata, se encostava o focinho, se pressionava a barra várias vezes, o alimento era entregue a ele, como uma recompensa. Foi observado que, quando recompensado, o rato aumentava a frequência dos movimentos que tinha a recompensa como resultado. Assim, como os movimentos que não lhe geravam nenhuma recompensa eram diminuídos. Através do resultado dessa experiência, Skinner passou a fazer modelagem de diferentes padrões comportamentais em diferentes espécies. Principais diferenças entre o condicionamento clássico e o condicionamento operante. As principais diferenças entre o condicionamento clássico e o condicionamento operante é que o condicionamento clássico destaca que o estímulo neutro, comida, rato branco e objetos, pode ser transformado em um estímulo condicionado, quando é adicionado o som ou barulho, produzindo uma resposta conforme as condições que foram transformadas o estímulo neutro. Enquanto que o condicionamento operante envolve o condicionamento voluntário, ou seja, o indivíduo controla através das consequências. No condicionamento clássico, a associação não pode ser controlada, e no condicionamento operante, a associação entre comportamentos e resultados é aprendida. A influência do behaviorismo na atualidade. O behaviorismo é adotado por diversas instituições e pela sociedade, como escolas, empresas, grupos de trabalho, entre outras, que visam observar o comportamento humano. O estudo do comportamento pode ajudar a melhorar o aprendizado ou motivação em relação ao estudo ou ao trabalho, em ambientes diversos, através de sistemas de punições e premiações e as observações do que ocorre após esses estímulos. De acordo com Watson, o estudo do meio que envolve um indivíduo possibilita a previsão e o controle do comportamento humano. Tudo bem? Primeiro queria te agradecer por se disponibilizar aí um tempinho para ajudar a gente nessa pesquisa. Vamos conversar um pouquinho a respeito de behaviorismo. Primeiro, fala um pouco sobre você, qual a sua formação, a sua especialidade, para a gente te conhecer. Legal, obrigada pelo convite, espero estar aí contribuindo com vocês da melhor forma. Então, meu nome é Luana Cirelli, eu sou do interior do Paraná, formada em psicologia há 7 anos já pela Unidep e pós-graduada em psicologia organizacional há 6 anos pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Ah, legal, bacana, menina estudiosa. Vamos falar um pouquinho o que é behaviorismo, o que seria isso? Behaviorismo nada mais é do que o estudo do comportamento, que nós podemos observar através das ações. Como você aplica isso no seu dia a dia, no seu trabalho, na parte de seleção de pessoas aí? Porque você é headhunter, né? Então, acredito que é uma parte fundamental, né, para essa parte de conquistar as pessoas, né? Com certeza. Eu já estou na área do recrutamento e seleção há 8 anos, mais ou menos. E atualmente nós podemos utilizar da forma, com entrevistas por competência. Mas aí, falando um pouquinho, o que significa uma entrevista por competência? Essa é uma técnica que a gente procura escolher o profissional a partir do seu perfil comportamental. O que nós avaliamos? Avaliamos os conhecimentos, as habilidades e as atitudes desse candidato. É o famoso chá que a gente fala na organizacional, né? Dessa maneira, considerando aí o comportamento do candidato frente às situações do dia a dia, quando nós colocamos isso numa entrevista, nós buscamos entender e conhecer as suas experiências e as suas vivências ao longo da carreira, da trajetória profissional. Então, para isso, nós analisamos a postura do potencial colaborador e procuramos conhecer as opiniões, a visão
visão dele no futuro, anseios, isso é muito importante. Então, quando uma empresa ela investe na seleção por competência, ela busca algo a mais, além do que está descrito no currículo, e aí sim a gente consegue utilizar o behaviorismo dessa forma. Ah, que legal, né? Porque aí a gente consegue, por essa análise, então, ter uma ideia se aquele candidato se enquadra ou não naquilo que o seu cliente está solicitando. Com certeza. Tá. Já aconteceu alguma vez de você deixar de selecionar um candidato, mesmo que no currículo ele se encaixe, né, em tudo aquilo que a empresa pediu, né, em todas as características, porém por conta do comportamento dele durante, né, esse processo seletivo, algo te chamou a atenção e você falou, não, ele não se enquadra ou não serve? Sim, já aconteceu muitas vezes, né, e acontece de forma bem frequente, até mais comum do que algumas pessoas imaginam, pois a entrevista por competência ela serve justamente para garantir uma melhor assertividade no processo em relação ao comportamento desse candidato, em relação à cultura e os valores da empresa. Claro, nós não podemos ter 100% de certeza em nenhuma entrevista desses formatos, como o candidato ele se apresenta, mas é uma etapa muito importante. Hoje, como sugestão para que a empresa garanta também melhor candidato, mais assertividade em relação ao comportamento, eu indico alguns testes comportamentais. Ah, legal, bacana, né? Então, aproveitando isso, né, tudo que você passou pra gente, o que se você poderia, né, na verdade, dar uma dica, né, para quem está assistindo a gente, como se comportar numa entrevista para um processo seletivo? Legal. Eu costumo dar muitas dicas para os meus candidatos e falar assim, sempre traga clareza das informações que são solicitadas no momento da entrevista. Eu sei que é um pouco difícil manter a calma, tentar deixar muito explícito a forma como você quer, né, passar a sua trajetória profissional, mas isso é importante para justamente não falar coisas de mais ou coisas de menos. Então, quando perguntamos algo para o candidato, nós queremos saber aquela resposta. Caso não tenha uma resposta, ser sincero nesse momento é o melhor das oportunidades. Não tentar inventar uma resposta, porque com certeza isso pode passar uma falta de coerência e principalmente de conhecimento. Ah, legal, né? Eu falo, o falar, né, o comportamento, mesmo porque você vai perceber se a pessoa está nervosa, se não está, né? Mas de repente falar algo também que não se enquadra ali, a gente acaba pegando no pulo, né? Exato. Ai, maravilha, ficou muito claro, né? É um conhecimento muito bacana pra gente, vai somar muito. Quero te agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade aí de estar ajudando a gente com o seu conhecimento aí de Headhunter e também na área de psicologia. Obrigada mais uma vez, viu, Lu? Obrigada a vocês e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida que possa surgir posteriormente em relação a isso, tá bom? Maravilha, obrigada, beijo. Beijo, tchau, tchau.